você está tentando aprender inglês ou já entendeu que dominar essa língua pode te abrir portas que mudarão a sua vida, mas ainda não começou? Ou você ainda trava ao ouvir um simples Hi, how are you? Eu te entendo porque eu já estive nesse lugar também. And that's it. This is my week. I need evolve a lot. Eu não aprendi inglês nem com intercâmbio, nem pagando curso caro. Eu apenas usei as ferramentas que eu tinha ao meu alcance em cada momento as their own priorities, right? Yeah. So, e conforme podia, investia e me esforçava mais. E se eu te dissesse que eu nasci e cresci em uma cidade do interior com apenas 5.000 habitantes e mesmo assim eu tirei 140 no Duolingo English Test? Pega um café também e vem ouvir essa história porque ela pode acabar sendo a sua história também. A minha história com o inglês, como eu comentei, começa lá na minha cidade natal, no Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, eu sou gaúcho. É uma cidade pequenininha, com apenas 5.000 habitantes, na qual a vida inteira eu estudei em escola pública até o ensino médio, me formei no ensino médio. Então, quem é de escola pública aí vai entender que o inglês ele acaba não sendo tão profundo. O que a gente acaba estudando e reforçando muito é o verbo to be. Além disso, eu nunca fiz nenhum curso particular, exceto alguns meses quando eu tinha 12 anos, e eu nem considero tanto assim, então até meus 23 anos eu nunca fiz nada que fosse pago, algo realmente intencional, que eu fosse aprender inglês de verdade. E a primeira vez que me doeu de fato não saber inglês foi quando o meu chefe do meu primeiro emprego, ele falou numa sala aberta que a tecnologia que eu trabalhava na época iria sediar um evento, eu não lembro se na época era Estados Unidos ou Canadá, e a nossa empresa iria mandar um representante. Na época eu acho que eu tinha 19 anos, se eu não me engano, e eu falei, pô, manda eu, imagina, eu ia receber tudo de graça, eu ia viajar para fora do país pela minha primeira vez, então eu me coloquei à disposição, meio metido, eu falei, manda eu. Nessa hora ele me respondeu, mas você se garante no inglês? E aí eu notei que pela primeira vez eu tinha perdido uma oportunidade real por não dominar esse idioma. Anos se passaram, eu estava fazendo faculdade, muito trabalho, então como a maioria de nós eu fui postergando o inglês. Até que chegou o segundo episódio onde novamente eu senti essa dor de perder uma oportunidade. E foi no evento da AWS. Eu não sei quem aí conhece, mas era o AWS Summit que acontece em São Paulo. Eu já tinha me mudado aqui para São Paulo e era um evento muito grande, onde a gente tem palestras de diversos palestrantes, inclusive palestrantes internacionais. Nesse dia eu notei vários devs, inclusive bem mais novos do que eu, ouvindo as palestras sem o fone de ouvido da tradução instantânea. Isso me chamou muita atenção. Um deles, inclusive, trabalhava comigo e a gente tinha ido junto para esse evento. Além disso, esses mesmos devs tiveram a chance de falar com esses palestrantes que vieram de fora porque eles sabiam inglês. E esses palestrantes trabalhavam em empresas gigantescas como Google ou em projetos open source incríveis. Enquanto isso, eu fiquei lá olhando com cara de paisagem, apenas observando, porque nem entendendo eu estava. E o grande choque mesmo veio, e não necessariamente nessa linha do tempo, porque esse evento ele aconteceu antes da AWS Summit, por exemplo, que eu já comentei, mas eles formaram uma receita que em determinado momento foi a gota d'água para que eu não aguentasse mais essa situação. E foi quando, falando com um amigo meu que tinha se formado na mesma faculdade que eu, mas 2 anos depois, e tinha 3 anos a menos de experiência do que eu, me contou que estava trabalhando como programador por exterior. Nessa hora, em virtude da nossa amizade, eu tomei a liberdade de fazer uma pergunta muito importante. Se ele não se importasse, eu pedi que ele me dissesse quanto ele estava ganhando. E na época ele me contou e eu notei que ele já ganhava 150% a mais do que eu. Detalhe, ele ainda não era desenvolvedor sênior, enquanto eu já era há alguns anos. Bom, e agora é hora de entrar em uma nova sessão para continuar essa história, porque eu preciso construir uma linha de raciocínio para te explicar como eu fiz para, em menos de 2 anos, estar trabalhando com esse amigo nessa mesma empresa. É óbvio que decidir mudar não altera nada em nossa vida. Tem muita gente que começa a academia na segunda, mas e na quinta, que é dia de happy hour lá no escritório? Ou na sexta, que teus amigos te chamam para sair e você sabe que deveria estar fazendo outra coisa? Portanto, a primeira coisa que eu fiz para mudar o meu cenário foi procurar no YouTube canais que ensinavam inglês. E não necessariamente para tentar aprender inglês de fato, mas eu procurei por vídeos
que ensinavam ou sugeriam um plano de estudos para que eu pudesse montar um plano de estudos próprio. Na época eu acho que eu assisti 15 ou mais vídeos desses. Então eu abri um Docs do Google e comecei a anotar as atividades que o influenciador estava sugerindo que eu fizesse. Ali pelo 10º vídeo eu já tinha notado alguns padrões, como por exemplo algumas atividades repetidas que mais de um influenciador sugeria que eu fizesse. E com isso eu entendi que elas eram as atividades mais importantes. E aqui tem um detalhe muito importante. Nessa época eu odiava estudar inglês. Eu sempre tentei começar estudando por gramática, palavras, melhorar meu vocabulário, tudo balela. Tudo isso só me afastou mais do inglês do que me ajudou. Por isso, dessa vez eu decidi tentar alguma coisa diferente. E eu coloquei várias atividades que eu curtia, ou adaptei algumas das sugestões que os influenciadores dos vídeos estavam dando para a minha realidade. E aqui vai um exemplo. Eles mandaram escutar músicas, então o que eu fiz foi criar uma playlist com músicas que eram fáceis para mim ou que eu gostava muito, que tinha algum tipo de significado. E a maior virada de chave veio depois de ouvir eles parar e pensar. Quando a gente é criança, a gente não aprende gramática e regras primeiro, certo? A gente tenta falar. Por que na hora de aprender inglês a gente faz diferente então? Ou seja, bora parar de complicar as coisas e tentar colocar em prática, o que nos leva para o ponto número 2. Eu procurei na internet por encontros gratuitos de conversação em inglês e acabei descobrindo que existem vários. Na época não fazia tanto tempo assim, que a gente tinha acabado de sair da pandemia do Covid e eu também sou um cara mais caseiro. Então eu busquei esses encontros online para que eu não tivesse que sair de casa. Então eu comecei a entrar em cal com uns gringos doidos que eu nunca tinha visto na minha vida e me arriscar. Dizer meu nome, dizer com o que eu trabalhava, dizer como foi minha semana, contar algo sobre mim. Pô, eu nunca tinha visto esses caras na minha frente e a chance de eu não vê-los nunca mais era gigante. Então por que motivos eu teria vergonha de errar na frente deles, por exemplo? Essa atividade cumpriu um papel fundamental na minha trajetória. Ela tirou muito da vergonha e da timidez que eu possuía. Com 17 anos eu saí da minha cidade para morar numa cidade um pouquinho maior, com 120 mil habitantes, e ali eu comecei a fazer minha faculdade e comecei minha carreira como desenvolvedor. Eu acabei trabalhando quase 8 anos como desenvolvedor, sem de fato saber inglês. Claro que a gente é muito abençoado na nossa profissão e a gente acaba vendo muito código, lendo artigo, então você acaba se familiarizando com o idioma, você acaba tendo esse contato diário, seja através do código, seja através de alguns artigos, e eu tive a sorte de que o meu primeiro mentor me obrigou a fazer pesquisas apenas em inglês. Eu já dei essa dica aqui no canal, e se você é dev, você não pode fazer pesquisas em português. Infelizmente, o melhor conteúdo que a gente tem hoje é em inglês, então qualquer coisa que você precisar, buscando em inglês, você vai encontrar mais conteúdo e mais rápido a sua resposta. E você lembra do plano de estudos que eu comentei agora há pouco? Ele foi o meu norte, o meu direcionamento para colocar o ponto 3, que foi um item fundamental em prática. Eu tinha que estudar 1 hora por dia sem desculpas. Por isso é importante que você se lembre, para o inglês é muito mais importante que você tenha um contato diário, mesmo que pequeno, do que você reserve, por exemplo, 6 horas para estudar sem parar no seu sábado. E aqui lembra do ponto 1 que eu já falei. Faça esse momento ser interessante, faça esse estudo ser interessante para você com algo que você gosta. Isso vai te ajudar a manter a constância. E pegando esse gancho de que para o inglês o que importa é o contato diário, chega o nosso ponto número 4. É uma dica muito simples, mas que faz uma diferença absurda, confia em mim. Você vai trocar agora o idioma do seu celular e do seu computador para inglês. E é agora. Se você estiver pensando em qualquer desculpa, pare, por favor. Não existe nada forte o suficiente que você vai me dizer que vai me convencer que uma pessoa que se diz disposta a aprender um novo idioma não está disposta a trocar a linguagem padrão do dispositivo que ela usa todos os dias. E é aqui que está a jogada, o pulo do gato. Você usa todo dia. Isso vai ser um estudo indireto incrível, que vai fazer você evoluir sem mesmo perceber que está estudando. Bom, e já que o nosso papo aqui está muito legal, eu vou te dar o melhor conselho que eu já recebi, já ouvi, já aprendi, seja para o inglês ou seja para a vida. Deixa eu só tomar um golinho aqui. Cuide e cultive as pessoas que estão ao seu redor. Da mesma forma que elas podem te impulsionar muito, elas podem te puxar para baixo.
E eu tô te dizendo isso porque minha noiva hoje, na época apenas minha namorada, foi a pessoa que me deu a puxada de orelha necessária para eu realmente investir no inglês. Ela vivia me ouvindo reclamar: ai, nossa, como eu quero aprender inglês. Ou, se lembra daquela situação que eu falei, do choque, que o meu amigo estava ganhando muito mais que eu? Eu estava dizendo: nossa, mas ele ganha 3 vezes mais que eu preciso mudar isso de alguma forma, porque eu também deveria ganhar um pouco mais, eu tenho que me esforçar um pouco mais. Um dia ela me olhou com convicção e disse: tá, você quer mesmo aprender inglês ou não? E eu, todo convicto, né, disse: sim, eu quero. Então ela me disse: por que você não faz pelo menos um semestre dela particular? Mas na época eu não ganhava tão bem e eu não queria gastar dinheiro. A resposta dela foi: se você realmente quer isso e você tem certeza das oportunidades que isso vai te abrir, isso não é gasto, é um investimento. Era desse empurrão que eu precisava. Fiz a matrícula e por um semestre, todas as semanas eu estava lá estudando presencial. Porém, eu percebi que eu precisava de mais conversação e foi aí que eu descobri o Cambly. O Cambly, para quem não conhece, é uma plataforma online na qual você pode ter acesso a professores nativos em inglês, seja em aulas em grupo ou individuais. Lá você entra para conversar com alguém e você vai encontrar um professor ou colegas que possuem o mesmo objetivo que você: aprender ou melhorar o seu inglês, principalmente na forma falada e ouvida. A partir de R$ 39,00 por mês, você tem acesso a tudo isso e muito mais. Eu, por exemplo, hoje em dia ainda faço pelo menos 30 minutos de aula 3 vezes por semana para continuar melhorando o meu inglês. E eu te afirmo sem medo de errar, isso faz sim toda a diferença. Inclusive, caso você queira tentar ou conhecer mais a plataforma, eu deixei o meu link aqui na descrição do vídeo. Como o Cambly não me aceitou como embaixador deles, eu não vou ganhar dinheiro nenhum com esse link. Mas usando ele, você vai me permitir ganhar mais 60 minutos de aula. Ou seja, como eu faço 30 minutos de aula, eu ganharia 2 aulas a mais e você não paga nada mais por isso. Se tudo que eu tenho falado nesse vídeo e aqui no canal até agora faz sentido, essa é uma das melhores formas de você me ajudar. Porque se todos que conheceram o Cambly vão tentar o Cambly através desse vídeo clicarem no link que eu deixei aqui na descrição, pode ser que em alguns meses eu possa usar apenas os minutos que vocês me deram para fazer as minhas aulas. E dessa forma eu posso pegar o dinheiro que hoje eu pago na minha mensalidade e investir aqui no canal. E o sexto e último ponto, mas não menos importante, que fez toda a diferença na minha jornada, foi que eu também comecei a ouvir podcasts apenas em inglês, inclusive sobre tecnologia também, para evoluir não apenas no idioma, mas na minha área também. Aqui eu enxerguei uma oportunidade de fazer 2 em 1. E como vocês já sabem, eu amo ser produtivo. Então qual oportunidade melhor do que essa? Aprender um novo idioma e continuar evoluindo na minha área. Bom, e graças a Deus eu tenho 2 conquistas para contar que coroam toda essa jornada e essa história. E uma delas aconteceu essa semana. E eu tenho muito orgulho, de verdade, de coração, de ambas. Porque como vocês sabem, depois desse vídeo, o inglês sempre foi um elefante branco na minha sala e agora ele não é mais. A primeira dessas conquistas é o meu trabalho, no qual eu participei de um processo seletivo de 8 etapas para conseguir um emprego internacional. E como vocês que acompanham o canal já sabem, é por isso que eu trabalho há mais de 1 ano para uma empresa dos Estados Unidos, usando inglês em toda mensagem e em reunião, todos os dias. E a segunda é que domingo passado eu obtive a nota de 140 no Duolingo English Test. Esse é um teste que se compara ao TOEFL e ao IELTS e te dá uma nota utilizando a escala CEFR. Nesse caso, meus 140 pontos significa que eu estou no nível C1, ou seja, eu sou oficialmente considerado fluente. Para quem não sabia nada, isso é muita coisa. Oh, and by the way, I forgot to present myself. Welcome to the Manual do Front. My name is João. Currently, I live in Brazil and I work remotely for an international company based on the United States, while I do my postgraduate studies in front-end. And my goal here in this channel is to make your career more prosperous than mine and in less time.
Se essa história te inspirou, responda aqui para mim nos comentários. Qual é o seu maior medo com o inglês? Vamos criar um lugar onde podemos nos ajudar e compartilhar dicas e experiências que vão apoiar uns aos outros. E se você quiser que eu compartilhe meu plano de estudos, as ferramentas que eu utilizei, ou até mesmo técnicas ou sugestões para se preparar para entrevistas, principalmente técnicas, para vagas internacionais, deixe aqui nos comentários. Eu vou preparar esse conteúdo com todo carinho para vocês. Ah, e não se esquece, se você quiser testar o Cambly, meu link está aqui na descrição. Nos vemos no próximo vídeo.